Paz do Senhor, boa tarde, Deus abençoe os irmãos, os que estão presentes, os que estão em casa. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, 8 de novembro de 2020. Nós estamos estudando a matéria de Bibliologia 2 e hoje, se Deus nos permitir, estaremos terminando o livro do Gênesis. Nós estamos no capítulo 28 e ainda na página 4 da nossa apostila e daremos sequência nos assuntos do capítulo 28 ao 50 do Gênesis. Nós vamos orar, pedir a graça e a presença do Senhor aqui na igreja e nos lares onde os irmãos estão nos acompanhando, e daremos então sequência a esta matéria. Bondoso e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós primeiramente queremos agradecer pelo dom da vida, queremos agradecer pela oportunidade de podermos chegar à tua casa, pela oportunidade de poder entrar na casa dos teus filhos, das tuas filhas que não poderão estar conosco na tarde deste dia. Abençoa, Senhor, cada um e nos conceda uma aula proveitosa, que nós possamos compreender e aprender da tua palavra para colocar em prática nas nossas vidas os ensinos vindos da Escritura Sagrada. Nos conceda a presença do teu Santo Espírito para a glória, para a honra do nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Gênesis, capítulo de número 28, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 9. Algumas Bíblias, como a minha, trazem um subtítulo: A Fuga de Jacó. Gênesis, capítulo 28, versos 1 ao 9. Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, foi para Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que ele já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Chegamos aos descendentes do grande Abraão. Jacó, no caso aqui, neto de Abraão, e a história dos seus 12 filhos. O que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse trecho do Gênesis, no capítulo 28 ao 50, dentre tantas coisas, mas especificamente aqui no capítulo 28,
me chamou a atenção e eu quero começar a aula com uma pergunta para que a gente possa dialogar. Por que é que o Isaac aconselha Jacó a fugir? Por que Isaac aconselha seu filho Jacó a fugir? O Isaac está dando um conselho aqui para o Jacó sair do lugar onde ele, Jacó, nasceu, onde foi criado, e agora o seu pai diz: olha, é melhor que você saia daqui, vá embora. E a minha pergunta é: além de Isaac estar orientando Jacó para buscar uma esposa no meio dos parentes deles que ficaram do outro lado, lá em Padã Arã, no caso aqui, família de Betuel, mais especificamente Labão, que é a irmã de Rebeca, né, esposa de Isaac. Pergunta é: por que Isaac incentiva? Por que Isaac insiste para que Jacó vá embora? A pergunta e a resposta, na verdade, está no capítulo 27. No capítulo 27 do Gênesis, nós vamos ver que há lá um impasse, uma trapaça feita por Raquel, portanto, esposa de Isaac, favorecendo Jacó. A história os irmãos já conhecem. Quando o Isaac está já velho, de idade, paz, meu irmão, o Isaac já de idade, era comum naquela cultura, antes do pai morrer, quando pressentia que estava para partir, isso poderia acontecer alguns dias antes, alguns meses antes, e até mesmo, dependendo da situação, até anos antes. Ele chamava os filhos para abençoá-los, literalmente impondo as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, transmitindo a eles, transferindo a eles bênçãos de promessas da parte de Deus. Então, estamos falando aqui da família de Abraão. O Abraão recebe inúmeras promessas e bênçãos do Deus eterno. Estas bênçãos o Abraão repassa para seu filho Isaac. E agora o seu filho, no caso, filho de Abraão, e Isaac agora vai repassar aos seus filhos, que são Esaú e Jacó. Lembrem-se, Esaú é o primogênito, nasceu alguns minutos antes do Jacó, que nasce agarrado ao seu calcanhar. Então o pai, que já convivia com os dois e havia ali uma certa afinidade de Isaac com Esaú, devido Esaú ser um homem do campo, um caçador, um moço mais voltado às aventuras, às bravuras de um homem daquela época. O Jacó, a Bíblia vai dizer que já era mais próximo à sua mãe Rebeca, gostava mais da culinária, gostava de ficar próximo à mãe. E aí o velho Isaac chama o Esaú mais velho e diz: meu filho, eu preciso que você me faça um guisado, eu tanto gosto de guisado que você prepara, e eu quero que você vá buscar um para mim no campo, quero que você vá caçar um animal e prepare esse animal para o teu pai comer com gosto, e aí eu te abençoarei de uma maneira especial. Acontece que tudo isso está lá no 27, capítulo 27 do Gênesis. Acontece que Rebeca estava atrás da porta e ouviu o Isaac falar isso com Jacó. Ela simplesmente, por ser mais afeiçoada a Jacó, tramou o plano que os irmãos já conhecem, e o Jacó então engana seu pai com um guisado preparado pela sua mãe, e
Capítulo 27 termina com Isaac abençoando o Jacó em lugar de abençoar Esaú. E Esaú fica, segundo a Bíblia, com muito ódio, com muita raiva da mãe Rebeca e do irmão Jacó, a ponto do texto dizer que ele queria matar seu irmão. Tamanho foi o ódio que ele ficou. Sabendo disto, e aí vem a resposta da pergunta, sabendo disto, aproveitando a oportunidade que já era a época do Jacó casar, o Isaac então fala para ele, aproveita a oportunidade que você vai ter que ir buscar uma esposa, porque eu não quero que vocês se casem com as mulheres canaanitas, as descendentes de Ismael, também filho de Abraão, mas é um povo que não tem obedecido a Deus, não tem buscado a presença do Senhor, e eu não quero, por tradição familiar, isso está estabelecido lá em Gênesis 24, quando Deus faz um pacto familiar com Abraão, e Abraão então repassa isso para o Isaac, que os seus descendentes não deveriam se misturar com outros povos, eles deveriam casar-se entre si. E o Isaac então ordena seu filho Jacó ir buscar uma esposa lá no meio da parentela que estava em Padã Arã. Ismael está observando, Esaú está observando tudo isso. E quando o Jacó sai, o texto nos fala. E Esaú, com raiva, disse o seguinte: pois agora eu sei que é tradição da família não nos casarmos com mulheres de outros povos, mas por causa do que meu pai fez comigo, ou seja, não me abençoou e abençoou Jacó, ainda que enganosamente, e porque minha mãe fez o que fez comigo, e porque meu irmão fez o que fez comigo, eu vou casar justamente com uma mulher canaanita para enfrentá-los. Veja, irmãos, essa revolta de Esaú contra o pai, contra a mãe, contra o seu irmão, casando-se com uma canaanita, nos mostra que não podemos causar a ira no outro. Esse texto me ensina que eu preciso ter cuidado com a minha postura, que eu preciso ter cuidado com a minha fala, que eu preciso ter cuidado com as coisas que eu faço, que eu preciso ter cuidado com o tipo de relacionamento que eu tenho, seja na minha família, seja na igreja, seja na sociedade, para não causar a ira contra uma outra pessoa. Porque uma pessoa irada, uma pessoa com raiva, as reações desta pessoa podem ser desastrosas, tanto para ele mesmo, o irado, como para a pessoa objeto da ira. Isso nos mostra nas Escrituras muitos problemas, muitas mortes, muitos conflitos, muitas situações inadequadas para um povo que se diz povo de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui no capítulo 28 é que precisamos ter cuidado com o nosso proceder. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que não se deve se deixar pôr o sol sobre a nossa ira. Quando houver algum problema de demanda, quando houver algum desajuste, quando houver alguma discussão, quando houver alguma circunstância desfavorável entre irmãos, na família, no relacionamento conjugal, em tudo, deve-se sentar para conversar e resolver o problema. Um coração magoado, um coração entristecido, alguém que se sente prejudicado pelo outro ou pelo grupo, esta pessoa é capaz de qualquer coisa para prejudicar. Esse é o primeiro grande ensino que eu encontrei aqui. E mais, nós vamos ver que daí por diante, do capítulo 28 do Gênesis em diante,
os edomitas, que são descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, vão se tornar inimigos para sempre. Que coisa, hein? Veja o que é o perdão, como é importante o perdoar, como é importante sentar para conversar. E a Bíblia ainda diz assim: ainda que com prejuízo, é melhor que a gente ceda, para que não haja esse desconforto na convivência com as pessoas. A partir daí, israelitas e edomitas vão se tornar inimigos mortais até os dias de hoje. E nos dias de hoje, os descendentes de Jacó são os judeus, os descendentes de Esaú são os jordanianos, árabes. O livro de Obadias, ele vai tratar muito bem sobre essa questão da discórdia entre estes dois grupos. Muito bem. No capítulo 29 e 30, nós vamos ver aí a permanência de Jacó. Eu disse aos irmãos que hoje nós vamos tentar concluir o livro do Gênesis. Então, no capítulo 29 e 30 é o período de permanência de Jacó com o seu tio Labão, lá em Padã Arã. O episódio que todos nós conhecemos sobre o casamento de Jacó com as duas filhas de Labão. A mais velha, Lia ou Leia, tanto faz, e a caçula, a Raquel. E eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos, para nós dialogarmos aqui. Nós já ouvimos muitas pessoas pregarem, e se não tivermos cuidado na leitura bíblica, nós também pensamos assim. Nós já ouvimos muitas pessoas pregarem e ensinar que o Jacó trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, certo? Foi enganado pelo tio Labão, casou com a Lia, e depois trabalhou mais 7 anos para casar com a Raquel. Não é assim que a gente aprendeu? Mas e se eu disser para vocês que não é assim que está na Bíblia? Que coisa, hein, irmão Ferreira? Abra aí a sua Bíblia no capítulo 29, Gênesis, capítulo 29, versos 25 ao verso de número 30. E nós vamos ver que o Jacó casou, na verdade, uma semana depois que ele tinha casado com a Lia, porque ele foi enganado. Ele exigiu do sogro o reparo da situação, e o sogro permitiu que ele casasse com a Raquel na semana seguinte, e que sim, trabalhasse depois 7 anos, mas ele não trabalhou 14 para casar com a Raquel, não, ele casou com a Raquel uma semana depois que ele casou com a Lia. Vamos ver? Gênesis 29, versos 25 ao 30. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: o que é isso que você fizeste? Eu não te servi por anos por amor a Raquel? Por que, pois, você me enganou? Respondeu Labão: não se faz assim na nossa terra. Nós damos a mais nova antes da primogênita. Não é assim. Decorrida a semana desta, ou seja, decorrida a semana que você casou com a mais velha, nós te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó. Se passou então a semana, e então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Mas observe que primeiro ele casou com a segunda, para depois ele continuar trabalhando. Irmãos, entenderam onde eu quis chegar? É que normalmente nos é passado que ele trabalhou 7 anos, foi enganado, teve que casar com a Lia, e depois trabalhou mais 7 anos, para no final dos 7 anos casar com a Raquel. Não é isso. Ele casa com a Raquel uma semana depois, porque ele não gostava da Lia, ele não amava a Lia, ele não queria nada com a Lia. Ele simplesmente foi enganado pelo sogro
e depois foi até o sogro e pediu o reparo da situação, e o sogro falou: não, tudo bem, eu dou a outra também para você semana que vem, só que você vai ter que assinar aqui o contrato que vai trabalhar para mim mais 7 anos. O que é que Labão estava querendo? As bênçãos que acompanhava Jacó, porque Jacó era um moço muito trabalhador, e Deus abençoou grandemente, a ponto do rebanho de Labão multiplicar mais de 20 vezes com a permanência do Jacó lá nas terras do Labão. Tudo bem? Então, eu aqui também aprendo outra grande lição. A Bíblia Sagrada, em qualquer parte que nós abrirmos, vai nos trazer lições importantíssimas para as nossas vidas. E eu aprendo aqui que por amor de uma mulher, um homem é capaz de fazer qualquer coisa. E por amor a um homem, a mulher também é capaz de fazer qualquer coisa. Porque não é? Fazer chover. Irmão Ferreirinha está dizendo que é capaz do homem fazer chover. E a mulher ainda faz chover canivete, viu, Ferreirinha? Quando a pessoa ama, quando a pessoa gosta, ela está disposta a fazer. Não é quase tudo, não. É tudo mesmo. É daí que vem as aventuras e desventuras na vida. Quantas famílias, quantas pessoas nós não conhecemos, quantas moças ou rapazes que nós conhecemos, que abandonaram tudo por causa de um grande amor, por causa de uma grande paixão, por causa de querer ficar com outra pessoa. Pessoas que abandonaram suas famílias no nosso norte e nordeste e vieram para cá sem nenhum recurso. Muitos vieram sofrendo pelo caminho, mas vieram por causa de um grande sonho, de uma grande paixão, de um grande amor. Muitas histórias deram bem, mas tantas outras acabaram, em vez de ser aquela grande história de amor, foi uma história de sofrimento e de dor. Mas a Bíblia nos orienta, o texto nos fala que é possível sim, para um homem e para uma mulher, fazer qualquer coisa, sacrificar sua vida por amor a alguém. Muito bem, e o Jacó, então, ele, no capítulo 31 do Gênesis, ele retorna. Veja, o Esaú continuou lá, o Jacó vai para Padã Arã, Deus abençoa e abençoa os dois. Não se esqueçam, viu, irmãos? Esaú é filho de Isaac, tanto quanto Jacó. As bênçãos de Deus está com um, mas está com o outro também. Esaú, como diz o texto bíblico, profetizado pelo próprio Jacó, vai ser um grande guerreiro, vai ser um grande líder. Ele também vai instituir muitos príncipes, ele é pai de muitos príncipes na região de Canaã. Esaú é um homem respeitadíssimo, um homem, é um fazendeiro, é um nobre, é uma pessoa muito bem situada. E o Jacó também, nas terras do tio Labão, passa a ser um personagem importantíssimo. Mas chegou o momento dele retornar. Deus, no capítulo de número 31, orienta o Jacó para que ele retorne para as terras do seu pai, para a descendência da casa do seu pai. Mas tem um problema aí para resolver. Qual é o problema? Quem lembra? A intriga dos irmãos. É o Esaú. Tem um problema. Saiu fugido, brigado com o irmão. Outra vez o texto nos ensinando. O retorno numa situação dessa é sempre traumático, sempre complicado. O que a Bíblia está nos orientando aqui? Que a melhor coisa é mantermos a paz. A melhor coisa é manter a união. Porque agora ele recebe uma ordem de Deus, volta. E o contexto do capítulo 31 até o capítulo de 34, nós vamos ver que é o Jacó lutando consigo mesmo, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar um meio para reencontrar seu irmão. Ele entende, ele pensa, ele acha que seu irmão ainda está com ódio, ele acha que o irmão vai matá-lo. Ele volta com uma grande fazenda, ele volta muito rico, ele volta com muitos bens.
E ele manda na frente emissários com presentes ao seu irmão. Muito gado, muito ouro, muitas coisas preciosas para tentar aplacar a ira do seu irmão. E o Esaú, fazendo de conta que ele não recebe nada, passa os mensageiros de Jacó para o seu lado e continua andando para encontrar Jacó. E no encontro, irmãos, há uma coisa maravilhosa. Há uma coisa maravilhosa. Porque o Esaú, antes de Jacó pensar em alguma coisa, vai abraçá-lo. E o Jacó, ainda com medo, se curva, se ajoelha diante do seu irmão, achando que Esaú iria fazer alguma coisa contra ele. E ele diz: não, meu irmão, escuta, para que tanto presente? Por que você, para quem é? Toda essa riqueza que você mandou, quem é que você está querendo presentear? E ele diz: ao meu senhor. Chamou Esaú de meu senhor, por causa do que ele havia cometido com o irmão lá no passado. Seu irmão diz: não, o que é teu, Deus te abençoou, mas Deus me abençoou também muitíssimo. Eu tenho o suficiente para mim, para os meus filhos e para gerações futuras. Não preciso nada do que é seu. Outra lição que nós aprendemos aqui: nunca nos aproveitarmos de situações porque agora estamos em uma vantagem, porque agora estamos em uma condição melhor do que o outro, né? Ele nos deixou, a ideia aqui é essa, o Jacó deixou Esaú em uma situação muito complicada, de muita dificuldade, né? E na verdade Deus também abençoou Esaú, e agora é o contrário. Ainda que Jacó está abençoado, Esaú muito mais. Irmãos, eu estou insistindo com isso para que nós possamos aprender e tirar da nossa mente, da nossa cultura bíblica, a ideia de que os árabes, a ideia de que os povos islâmicos, a ideia de que os descendentes de Ismael, também filho de Abraão, e no caso aqui o Esaú, filho também de Isaac, são inimigos, são pessoas que não têm as bênçãos de Deus. Negativo. Eles também são abençoados por Deus, porque há promessa de Deus para estes povos. E aí a Bíblia vai dizer assim, no final desse encontro, que eles eram tão grandes no sentido de bens, eles tinham tanto gado, eles tinham tantos funcionários, eles tinham tanta gente ao seu serviço, que eles tiveram que se separar. O Jacó foi para um lado, o Esaú foi para o outro, porque não davam para ficar juntos, porque já sabiam que iriam ter problemas, como houve entre pastores de Abraão e pastores de Ló. Eles se separam, mas agora eles estão em paz. O problema foi que os descendentes dos dois não entenderam assim, e é o que nós vamos ver na sequência. Tudo bem? Eu estou caminhando, não tem pergunta, não tem levantamento de mão, e eu estou indo. Pastor, também assim, a mãe também deles, né, dos gêmeos, também foi triste, né, porque depois ela não viu mais, né, o filho que foi. Não viu. Ela faleceu e não viu mais, né. É. Então, a gente vai ver, né, a consequência, né, que foi triste, né, de uma mãe ver os dois filhos separados desse jeito, né. Verdade. E também eu vejo assim também, porque igual isso aí que ele teve, o irmão dele, é a mesma coisa. Às vezes a gente aceita Jesus Cristo e fica aquela dependência lá atrás. E Jesus fala: você vai lá atrás e acerta aquilo. Isso aconteceu. Eu tinha uma irmã que eu achava que ela tinha alguma coisa comigo. Eu falei assim: Jesus, eu não tenho inimizade com ninguém, mas essa irmã, se ela tiver um, eu queria tanto pedir perdão para ela, só me coloca ele de frente dela. Aí, pastor, eu peguei e disse
está falando aqui a respeito da Rebeca, que na verdade foi ela que tramou toda a situação, né? E causou a divisão da família, a ponto dos irmãos ficarem inimigos durante todo esse tempo, e ela também acabou sendo prejudicada porque não viu mais os filhos. O Esaú foi para as montanhas, chateado, com raiva, e o Jacó foi para as bandas do irmão dela, Labão, e ela não viu mais seus filhos, não pôde ver os netos, não conheceu seus descendentes. Veja o que pode causar um momento de descuido, de não entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. E quantos não tem nos dias de hoje assim, que por um momento de descuido acabou causando uma discórdia, e nessa discórdia as pessoas acabaram se separando. Só Deus para ter misericórdia e dar uma oportunidade de retorno, como é o caso de Jacó. Então ele retorna, os dois, agora cada um vai ter o seu lado para viver, não é? E no capítulo 34 do Gênesis nós temos um episódio interessantíssimo e que nós precisamos comentar alguns detalhes. O capítulo 34 do Gênesis vai tratar do incômodo ocorrido entre o Siquém, filho de Emor, que era dos Eveus. Eveus já são descendentes de Edom, são descendentes de Esaú. Hermonitas habitavam nas montanhas, era uma tribo, um grupo que era descendente de Esaú. E quando a família do Jacó voltou, tinha entre os filhos de Jacó uma moça linda, chamada Diná. E quando esse moço, Siquém, viu a Diná, ficou apaixonado imediatamente. Porém, a Diná tinha sido orientada dentro daquela tradição que ela não poderia namorar, ela não poderia se envolver, ela não poderia casar-se com outros moços que não fossem da sua própria família, seu grupo, primos. Mas o Siquém não quis saber, e o texto nos mostra que ele forçou, nos dias de hoje, com permissão da palavra, Diná teria sido estuprada. Diná foi forçada a deitar-se com o Siquém. O moço, o Siquém, tentou dar um arranjo lá, ele tentou fazer um meio de campo. Ele foi até o Jacó e disse: não, olha, não se preocupe, eu sei que eu errei, mas eu não sabia dos costumes de vocês, o senhor me desculpe, mas é assim, eu sou de posses, eu tenho bens. Pode ver lá no capítulo 34, tá assim: eu estou disposto a pagar até mais do que o valor normal do dote. O que era o dote? Quando o moço se interessava por uma moça, a família do moço pagava para a família da moça o dote, uma quantia em ouro, mais ou menos equivalente ao peso da moça. E o Siquém disse: eu gosto tanto da tua filha, Jacó, que eu estou disposto a pagar o que você estipular. Pode falar que eu já falei com meu pai e nós vamos pagar. O Jacó, irmão, ficou numa situação tão delicada que ele não quis falar com os filhos a respeito do assunto. O texto vai dizer que os filhos estavam no campo, trabalhando na lavoura, e quando eles chegaram, que ficaram sabendo do que havia acontecido, eles ficaram furiosos. De novo a ira, de novo o ódio, de novo a raiva. E o que é que eles fizeram? Chamaram o Siquém, chamaram o pai dele, o Emor, e disse o seguinte: olha, o que vocês fizeram é indesculpável. O que seu filho fez
não há como reparar. Aliás, tem uma maneira de reparar. Olha só o que esse capítulo nos ensina. Só tem um jeito. Agora vocês vão ter que se tornar como nós. Nossa irmã foi difamada. E vocês precisam deixar-se circuncidar. Porque o nosso povo só toma uma moça em casamento porque é circuncidado. Isto é uma regra, é um acordo feito entre o nosso pai Abraão. Deus instituiu a circuncisão, que é o pacto de comunhão entre Deus e nós. E agora vocês vão precisar, se vocês querem mesmo que a nossa irmã continue e case com o Siquém, olha, irmão, você e todo o seu povo vai ter que se circuncidar. Agora imagine, cirurgia de circuncisão em homens já de idade, de 40, 50, 60, 30 anos, não é brincadeira. E naquela época não tinha nem anestesia e nem aparelho cirúrgico, era na pedra mesmo. Mas tudo isso já foi uma trama arquitetado para matar toda esta família e todo este grupo. E foi isso que eles fizeram, os irmãos de Jacó. Depois de circuncidar todo o grupo de heveus, está lá no final do capítulo, eles entraram na aldeia e mataram todos eles a espada. Aproveitaram a fraqueza, né? Porque eles estavam debilitados. Era um processo de recuperação de pelo menos uma semana, né? E eles maldosamente mataram todos os homens deste povo. Pastor, a família de Jacó, os filhos deles eram bem próximos, né? Não só nessa situação, mas para frente teve outras situações, como eles eram irados, bravos, invejosos, totalmente desconcertados, né? A família simplesmente foi essa bagunçada, né? Era uma época, por isso que estamos falando, no caso do Antigo Testamento, que era o chamado olho por olho, dente por dente. A lei desses povos do Antigo Oriente era essa: aqui se faz, aqui se paga. Não havia quase conciliação para resolver esses problemas. Não tinha nem um exército na frente da capacidade. Dessas vezes, como o pastor acabou de falar agora, né? Era bem antes, né? Não teve. Eles não conseguiram levar as coisas para o lado do perdão, para o lado da misericórdia, para o lado do sentar à mesa para negociar uma saída. Não tinham, não eram assim. Haja visto que dentro do próprio povo de Israel, e é o que a irmã Terezinha está mencionando, dentro do próprio povo de Israel, entre as 12 tribos, tinha que ter as cidades de refúgio, quando acontecia um incidente, quando acontecia um acidente, ou quando alguém prejudicava o outro, seja no roubar alguma coisa, que é pecado, é errado, seja no cometer um crime, eles tinham que fugir para a cidade do refúgio, porque a regra era a seguinte: se a pessoa roubou o boi de alguém e o dono do boi conseguiu alcançar essa pessoa, ele tinha o direito de matá-la. Então eles tinham que correr para a chamada. Todo Israel tinha, em cada tribo tinha um lugar chamado cidade de refúgio, uma vila, onde a pessoa entrava e aí a vítima não podia pegá-lo lá. O pastor lembra para mim que Jacó, devido a tudo que ele passou lá com o irmão lá atrás, ele levou isso até para a família. Ele não soube consertar o seu, não soube orientar os filhos por causa de união, de amor, de respeito, né? Porque ele trouxe isso com ele lá atrás, com o irmão. Então ele não soube, na minha concepção. Sim, mas é verdade. Ali consertar os filhos na família. Sim. Todas as situações que houve. Irmã Terezinha está puxando aqui, os irmãos que estão em casa, podem não estar ouvindo o que ela está falando, ela está trazendo à tona que o Jacó não soube criar seus filhos. E aí me vem em mente a pergunta: por que Deus permitiu que isso ficasse registrado na Bíblia? E não só isso, nós vamos ver vários personagens bíblicos que não foram bons pais.
Nós vamos ver muitos personagens bíblicos que não foram bons maridos. Nós vamos ver muitos personagens bíblicos que não foram exemplos para as nossas vidas. E por que Deus permitiu isso? Para que a gente pudesse aprender com os erros deles a não fazer da mesma maneira. Mas eu digo aos irmãos, ainda hoje, no seio das nossas famílias, quero crer que aqui entre nós não haja isso, mas é normal, quase que normal. No seio da família, sempre há alguns tipos de pais que não são exemplo para os filhos, que não sabem lidar com a situação de desavença entre os irmãos. Sempre há pais, o próprio Jacó, nós vamos ver na sequência, todo o problema da vida de José foi causado por causa da maneira que Jacó tratava José em detrimento aos seus irmãos. José era o queridinho do Jacó. E os seus irmãos vão ficar com tanta raiva que fazem a besteira que fizeram. Não justifica, irmãos, mas o ser humano é assim mesmo. Então, a Bíblia está nos orientando a não sermos pessoas que façam acepção. A Bíblia está nos ensinando que não podemos proteger um em detrimento de prejudicar o outro. A Bíblia está nos ensinando que não podemos colocar um em redoma e jogar o outro ao léu. Não pode. Pai, avô, tio, parentes, e aqui mesmo na igreja não podemos tratar um irmão de uma maneira diferente ou melhor do que o outro. Nós temos que ser iguais com todos. Sim, se é necessário chamar para conversar, temos que fazê-lo. Se é necessário chamar para acolher e conseguir reconquistar e levar avante, precisamos fazê-lo, mas não podemos, em detrimento de agradar um, prejudicar o outro. E o Jacó, irmã Terezinha, não soube lidar com esta situação. Esta é que é a verdade. Então, a Bíblia está nos ensinando como devemos agir frente a muitas situações. Amém? Amém. E aí vem o caso de José, para a gente encerrar. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, na verdade, general. Que Jacó, aquela riqueza dele, foi que ele fez uma trama lá na vara, e as ovelhas olhavam aquela vara descascada e traduzia lugar de malhado, né? Que era... Isso é verdade, né? É verdade. Existe alguns acontecimentos bíblicos que nós não sabemos explicar de fato o porquê aconteceu. Mas o Jacó descobriu o que aqui no Brasil nós chamaríamos de mandinga. No Brasil nós chamaríamos de tramóia. Ele descobriu que colocando alguns tipos de varas próximo às ovelhas, e que em determinado momento, descascando parte destas varas, e as ovelhas olhando para essas varas, ficavam prenhas rapidinho. Não sabemos como ele descobriu isso, mas ele descobriu. E não falou para ninguém, nem para o sogro e para ninguém. E com isso ele conseguiu multiplicar seu gado. Porque ele falou assim, aqui nasceu malhada. É tua, é minha. Aí ele Depois ele inverteu o caso. O sogro, que era dono, disse: não, peraí, você está me trapaceando. Ele falou: não, isso aqui é uma coisa minha, eu sei lidar com elas, e quando eu ponho a mão nelas, elas procriam mais rápido. Então nós vamos inverter agora eu quero as malhadas e você, tudo bem. Pois ele fez o mesmo processo com as outras, e as outras pararam de parir, a dele não, e ele começou a ficar muitíssimo. Aí o sogro viu que não tinha jeito e falou: quer saber, rapaz, vai embora daqui, porque... Mas nós não sabemos explicar. Com certeza não é nenhum tipo de pecado, foi um meio que ele descobriu, não é? E que conseguiu multiplicar. E no capítulo 37, para encerrar em 5 minutos, começa a história de José, que termina no capítulo 50. Uma das mais belas histórias da Bíblia. Aliás, se Deus me permitir, hoje à noite, se eu for pregar, eu quero pregar sobre José. Justamente para falar das etapas na vida de José.
Então, o José, ele vai viver, irmãos, 94 anos no Egito. Já pensou? Ele vai com 17 e morre com 110. E tudo começou a acontecer na vida de José justamente por causa dessa postura de Jacó. Não sabemos porquê, é difícil entender isso. Eu sou pai, tenho 3 filhos, procuro agir com os 3 da mesma maneira, mas nós não podemos mentir e nem omitir, viu? Eles me assistem, eles estão ouvindo. E se não está agora, depois eles vão acessar. Eu tenho uma certa inclinação para uma. São 2 meninas e um menino. Só que eu procuro não deixar transparecer, só que toda a família percebe. E os outros 2 me cobram. E a mãe, que também está ouvindo, que é a Miriam, também tem. Eu não sei explicar para vocês que também são pais, parece-nos que nós sempre nos apegamos, parece que nós sempre temos uma aproximação maior com não sei se é possível um pai e uma mãe gostar de todos igual, ter a mesma confiança, a mesma amizade. Eu não sei responder para os irmãos, mas a verdade é que a gente tem não, eu amo os 3, sim, cuidei dos 3, sim, procuro fazer até hoje o que for necessário e possível para os 3, sim, mas tem sempre. Sim, irmão Pedro? Lá em casa tem duas filhas, né? Aí. Quando eu falo com uma, tem que falar o nome da outra, tá junto, senão quando eu falo de um fala, a outra fala. É uma coisa inexplicável, mas não pode deixar isso extrapolar. Muito bem, pois é, o Jacó deixou extrapolar. Na pregação, se Deus permitir, eu vou falar das 4 túnicas de José, cada uma representando uma época da sua vida, e cada uma tem o seu significado. E sabe qual foi o grande problema que Jacó causou para os irmãos? Primeiro, José era o caçula aqui, dos 12. Acho que por causa disso, filho da velhice. Era dos 11, né? Pois é, todos os 11, que o Rubem não tinha nascido ainda. Obrigado. O Benjamin, que é o caçulão, não tinha nascido ainda. Vai nascer quando José vai para o Egito, né? E o José é o caçula dos 11 agora. E o que é que faz o Jacó? Manda fazer nos dias de hoje. Aí, irmãos, mandou fazer uma roupa de linho especial. Não comprou lá no Brás, não. Não era me diz aí, mas um tecido bem ruim. Não. Hã? Chita. Aí, ó, não era uma túnica de chita. Não, uma túnica de linho. E a Bíblia ainda tem o cuidado de dizer que era uma túnica colorida. Se você for estudar e procurar saber o que é que significava uma túnica colorida dada pelo pai, é uma coisa sensacional. Essa túnica estava dizendo isso: meu filho, você para mim é especial, eu te amo, eu tenho um ardor por você fora do... Ó o perigo. Os outros irmãos vão dando, ó, cara. Então meu sogro chamava a Miriam, minha esposa, de um apelido que ele tanto gostava, e isso causava também um certo... Meu sogro chamava a Miriam de cachichica do papai. Ela briga comigo por causa dessas coisas, mas é a vida, né? Pregar, ensinar, é isso. Era a cachichica do papai. Os irmãos ficavam bravos. Então José teve esse tratamento pelo Jacó, o que causou nos irmãos a ira. E eu estou encerrando porque já deu 6 horas. Eles vão vender seu irmão para uma companhia de ismaelitas, ismaelitas, descendentes de Ismael, tudo mesmo povo. Esses, por sua vez, vão levar o José para o Egito,
mas Deus está no controle de todas as coisas. José é inocente, José não tem culpa, Jacó também não tem culpa por amar seu filho. Os irmãos é que não compreendem a circunstância, o momento, a situação. E o José vai ficar lá no Egito, e Deus vai abençoando-o aos poucos, com lutas e sofrimentos. E na verdade, o capítulo 50 do Gênesis termina mostrando que Deus usou José para abençoar a família dele, os irmãos dele, o velho pai dele, o Egito e o mundo todo foi abençoado por causa da postura de José diante de Deus. Amém? E o que é que eu aprendo aqui? Não importa se alguém está tentando fazer mal para mim, não importa se meu pai e minha mãe não estão me valorizando, não importa se os meus irmãos estão com inveja de mim, não importa as circunstâncias da vida, o importante é eu me agarrar em Deus, é eu entregar minha vida a Deus, é eu confiar nas promessas e providências de Deus, é eu me manter fiel a Deus, que Deus jamais irá me abandonar, Deus jamais irá me deixar na mão. Deus abençoe. A aula está terminada. Semana que vem, página de número 5, livro do Êxodo. 6h30, querendo Deus, estaremos nós de volta no culto.